irmãos e mães, nossos professores, os nossos alunos, aos nossos internautas, telespectadores, ao nosso público em geral. Deus abençoe a todos. Estamos aqui uma vez mais para tratarmos de uma outra temática da nossa lição extraordinária. E estamos aqui com o nosso professor Danilo, a quem já agradecemos a Deus por estar conosco nessa empreitada, mais uma aula. E nosso professor Danilo terá também a oportunidade já de se apresentar. Deus abençoe, bom dia. Pai do Senhor, professor Danilo. Muito bom dia a todos, graça e paz, com muita alegria que nós estamos aqui novamente para juntos cumprirmos aí essa missão de poder abençoar os nossos queridos professores aqui do campo de Arapongas. E a nossa aula abordada de hoje será a aula da lição de número 5, e nós trataremos da temática A Missão da Igreja de Cristo. Temos aqui o nosso texto áureo, que está em Atos 2, versículo 44, Atos 2, verso 44, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nossa verdade prática: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. É isso mesmo, né? Discípula, rapaz. Adora e discípula, né? Discípula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Maravilha. Temos, então, a nossa leitura bíblica em classe, que está em Marcos, capítulo 16, versículos de 14 ao 20, e em Atos 2, versículos de 42 ao 47. Dessa oportunidade faremos de maneira diferente. Eu vou ler um versículo e vou pedir que o nosso professor presbítero Danilo leia um versículo também. O texto é longo, né? E a gente divide aí a leitura dessa leitura bíblica em classe. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Maravilha, meus irmãos. Faremos aqui a leitura da apresentação da nossa lição, com os seus objetivos, 3 objetivos, e já daremos a oportunidade ao nosso professor presbítero Danilo. A primeira
O primeiro objetivo é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Segundo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Pesar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Pesar, é pensar, pesar. Pensar a comunhão. É isso aí. Nosso professor Danilo está com a oportunidade em nome de Jesus. Pois bem, vamos dar início aí a lição de número 5, né? Que tem como principal tema a missão da igreja. E para a gente poder destacar aqui esse tema, a missão da igreja, nós vamos passar por algumas das missões, alguns dos chamados da igreja, que são bem fundamentais para a igreja, para a vida cristã, né, para o próprio testemunho cristão dentro da sociedade a qual nós vivemos, já que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que Deus venha abençoar a todos os professores, né, todos aqueles que estão nos assistindo nesse exato momento, e que essa aula pode ser uma bênção, possa ser uma preciosidade aí para a sua vida. Amém? Para a gente poder iniciar, seguindo aí esses 3 objetivos, nós vamos para a introdução. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. A igreja tem a sua missão, e nós vamos estudar sobre esta missão hoje. Veremos que, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo, como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora. Olha só os pontos que a gente vai passar. De comunhão, e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande comissão neste mundo. Observe que, dentro dessa lição, nós vamos entender, né, que a igreja, dentro dos seus principais papéis aqui neste mundo, ela precisa ser uma comunidade adoradora. Esse é o primeiro ponto que nós vamos destacar. Ela precisa viver em comunhão. E ela, finalmente, é uma comunidade que exerce um papel importantíssimo dentro da nossa sociedade no presente século. Então, aqui na nossa introdução aos nossos queridos professores, nós temos o quê? Um resumo daquilo que a gente vai comentar. E os comentários, eles estão aqui subdivididos, olha só, entre pregação e instrução, né, dentro do primeiro tópico. Eles estão também subdivididos em adoração e edificação. E o terceiro e último tópico está dentro da temática da comunhão e socialização da igreja. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, para a gente poder já aqui elaborar alguns argumentos para poder trazer subsídio aos nossos professores. Vamos para pregação e instrução. A igreja foi fundada por Cristo. Nós temos uma referência lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Olha só outra expressão importante na nossa lição. Aqui dá para tirar muita coisa bacana também. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos, o evangelista Marcos, usa o verbo grego kerisso, traduzido como pregar ou proclamar. O sentido é de um arauto, que proclama algo. Esse é o significado da palavra arauto, um dos seus significados. É de proclamar alguma coisa. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. E Jesus Cristo, quando começou a pregar. Olha só que interessante esse primeiro ponto aqui. Nós temos algumas coisas que eu gostaria de passar por elas. A primeira informação fundamental
é que a igreja, a eclésia, ela foi fundada por quem? Ela foi fundada pelo nosso Cristo, né, que vai chamar os seus discípulos, posteriormente vai se tornar os seus apóstolos, e a partir daí vai surgir as primeiras comunidades cristãs, ok? E como instituição, ela foi instituída, fundada por Cristo para quê? Para abençoar o quê? O mundo. E essa missão, né, de abençoar o mundo, ela é exercida por meio do quê? Da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, olha só, nós temos aqui uma referência em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, que eu gostaria de poder ler, né, que é uma colocação do apóstolo Paulo muito interessante, né, e que vai poder trazer preciosidades aí para os nossos queridos professores. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Olha só, gente, a pregação do Evangelho, ela envolve o quê? O cerne da pregação do Evangelho envolve a mensagem da cruz. Só que a mensagem da cruz, que é uma mensagem de boa nova, que fala sobre a crucificação, o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados, é uma mensagem que para o incrédulo, o cego espiritualmente, é considerada essa mensagem uma loucura. E quem diz isso é o apóstolo Paulo. Olha só o que Paulo diz aí em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 21. Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Esse versículo aqui, ele é muito sugestivo, ele já vai nos dando pano aqui, né, para a gente tecer alguns argumentos. Por que que o apóstolo Paulo ele vai usar essa expressão, que a pregação do Evangelho é uma loucura para os incrédulos? Porque para ele escrever isso, usar essa expressão aqui, ele tinha um porquê, né, uma motivação. E olha só, a pregação do Evangelho, né, ela tem no seu cerne a mensagem da cruz. E a cruz, todos nós sabemos, era o meio de punição mais terrível do mundo antigo. Era o meio de punição mais terrível daqueles dias de Jesus. Isso significa que a cruz, né, como o pior meio de punição daqueles dias, era destinada a quem? Aos piores tipos de criminosos da época. Logo, o Cristo foi crucificado. E ele foi crucificado com o propósito de nos trazer a possibilidade da salvação. Então, quando os apóstolos saíam para pregar Cristo crucificado, dizendo que o Cristo é o Salvador, aquela sociedade a qual os apóstolos estavam inseridos, que viam a cruz como a pior forma de punir um criminoso, o que eles iriam dizer carnalmente acerca do Cristo crucificado? Eles iriam dizer basicamente o seguinte, professor Salim: como que o Cristo de vocês pode ser o Salvador do mundo, sendo que ele participou, experimentou da pior forma de punição possível nos nossos dias, que foi a cruz, a crucificação. Então observe que quando Paulo usa aí, né, essa expressão, que o Evangelho, a mensagem do Evangelho é loucura para os incrédulos, o contexto circunstancial dessa colocação do apóstolo Paulo é essa. E observe que a proclamação do Evangelho passa por o quê? Por esse cerne, a mensagem da cruz, sim, que para o incrédulo é loucura, mas para aqueles que entendem o propósito da cruz de Cristo é as boas novas de Deus para a humanidade. É justamente isso, essa mensagem da cruz deveria, não, tem que ser o centro principal de todo pregador, de todo aquele que lidar com a questão da pregação. E a palavra que aparece para a incredulidade do grego é apistia, tá? Apistia do grego é nada mais, nada menos que uma espécie de infidelidade, falta de fé, descrença e fraqueza da fé. Para a utilização do texto, a gente percebe que ali há mais uma fraqueza da fé.
E a fé enfraquece? Enfraquece. Os discípulos pediram para Jesus acrescentar-lhe a fé. Tá? Significava dizer que ali o termômetro da fé dos discípulos, mesmo estando com Cristo, estava baixo, devido à perseguição, devido às constantes ameaças, principalmente da morte de Cristo, porque para alguns ali Cristo não deveria morrer. Tá? Pedro foi um deles, né, que Jesus disse: para trás de mim, Satanás, eu tenho que passar pelo processo. Tá? Então veja que essa questão é uma questão que o professor deve levar em consideração na hora de aplicar. A gente viu lá aqui, ó, nessa expressão querizo, eu não sei porque está querizo, mas no grego lá aqui, ó, onde o nosso Caleb está colocando aqui, ó, é queruso, tá? A expressão é queruso do grego, tá? Ali colocou querizo, não sei se foi um erro gráfico, não sei, ou não sei se também se pronuncia assim, mas lá no dicionário de grego está queruso, tá? Então essa palavra, ela faz todo o sentido, porque eu quero fazer que os irmãos entendam uma coisa. Quando fala aqui sobre o arauto que pregava alto, não está falando dos pregadores gritadores, tá? Que passam o culto inteiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pregar alto aqui é pregar audível, em bom som, mas pregar o Evangelho, falar de Cristo, falar da cruz, falar do sentido pelo qual ele veio, pelo qual morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Pregar, eu tenho sempre a ideia de que é a aplicação do texto, é você mostrar o que o texto quer trazer, o que o texto quer transmitir à igreja. Então, isso deve ser bem esclarecido ali, ó. Pregar, proclamar, o sentido é de um arauto que proclama alto, tá? Alto, fazer com que a pessoa o ouça. Não tem nada a ver gritos sem sentido com fazer com que as pessoas ouçam de uma forma bem audível e que seja bom, prazeroso de ouvir. A gente pode falar sobre um camarada que toca trombone, trombeta aqui, ou toca saxofone. Imagina um cara pegar, eu não sei de nada de saxofone, e pegar um saxofone e começar a soprar. Não vai sair som nenhum. Então o cara tem que saber tocar, tem que saber as notas, tudo certinho, para que o som seja prazeroso de ouvir. É por isso que eu não tento cantar, né? Nem eu, né? Se eu tentar cantar, meu Deus do céu. Vamos ao nosso segundo ponto ali, objeto da pregação. Vai passar até por isso. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. Olha só a importância dessa palavra no Novo Testamento. Vai ocorrer 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa. Olha só que começa a ficar interessante o assunto. O objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, sim, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar, e olha só, de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetivas, mas é proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Gostaria de destacar alguns pontos aqui também que são importantes para poder aí auxiliar os nossos professores. Lá no segundo ponto, o segundo subponto. Olha só, gente. O ato de pregar as boas novas, né, não tem que ser de qualquer jeito. Sim. É o que o autor aqui está nos dizendo. Por que ele não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira? Porque quando a gente está anunciando as boas novas do Evangelho, nós não estamos anunciando alguma coisa. Nós estamos anunciando uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, a partir do verso 21, né, nós lemos o verso 21, na continuidade dos versículos nós temos o que o apóstolo Paulo pregava nos seus dias. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso
se eu não me engano, 22, 23, nós temos aqui o cerne, né, da mensagem do apóstolo Paulo. Olha só o que ele escreve aí, presbítero Salim. Porque os judeus pedem sinal. Os judeus, na época, pediam sinais. E os gregos buscam sabedoria. A terra, né, o berço filosófico da filosofia clássica. Verso 23. Mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Observe que, enquanto os judeus pediam sinais e os gregos viviam em busca de sofisticação filosófica, o apóstolo Paulo, o que ele pregava? O Cristo crucificado. Se os irmãos forem lá para o capítulo 2, né, dessa mesma carta, olha só o que Paulo escreve a partir do capítulo 2. Gostaria de destacar mais algumas coisas para poder dar argumentos aos nossos queridos professores, textos, para que os irmãos possam usar. Olha só, e eu, né, Paulo está se referindo aí na primeira pessoa, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este o quê? Crucificado. Verso 3. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Vamos para o verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que nós temos aqui é o quê? A pregação do Evangelho sendo exercida de uma forma saudável, poderosa e da forma que tem que ser. Sim. O cerne da mensagem do Evangelho é Sim. Cristo, a pessoa de Jesus, o Cristo crucificado. Por quê? Porque essa foi a mensagem que os apóstolos nos deixaram. Então, os nossos professores precisam se atentar para isso. Se atentar que a pregação do Evangelho não se resume a alguma coisa, mas sim a uma pessoa, e essa pregação precisa trazer o quê? Trazer esses detalhes sobre a pessoa de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a salvação em Cristo que passa por todos esses processos. Essa foi a mensagem que o apóstolo Paulo pregou dentro do seu tempo. E perceba que essa mensagem, queridos irmãos, telespectadores e os professores e os alunos aqui presentes, perceba que essa mensagem acerca de Cristo, acerca da cruz de Cristo, não é de hoje, é desde o seu início, ela não é prazerosa para o incrédulo. O incrédulo não sente prazer nenhum, muito pelo contrário, é escandaloso. E quando a gente vai para o termo escandaloso, escândalos do grego, e a gente vai ver que é um impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar, faz alguém cair. Então, imagine, para os gregos da época, para os judeus da época, era uma mensagem tão forte, era uma mensagem tão escandalosa, que os caras não conseguiam ver nexo na mensagem de alguém que subiria numa cruz, sofreria, padeceria, no final das contas morreria, só para depois ressuscitar. Veja que loucura. Para que passar para tudo isso? Por que passar por esse processo? Na mente intelectual dos gregos, para que tudo isso? Poderia, como Deus, simplesmente rodear, pegar um caminho, fazer alguma outra coisa e não passar por tudo isso. Veja que essa mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, ela contraria as expectativas dos judeus e contraria as expectativas do grego. Então, quando você vê um evangelho propagado na atualidade, que cause tanto conforto, que deixa a pessoa tão confortável, o ímpio tão confortável, a ponto do próprio ímpio entrar na igreja e dizer, aqui é a minha casa. Está errado. Alguma coisa não está certa, professor Danilo. Porque quando o ímpio, o incrédulo, ouve a mensagem da cruz,
ele tem um sentimento de que está sendo confrontado. Alguma coisa está o confrontando a mudar a sua realidade atual. Isso é muito interessante para ver nesses textos lidos pelo professor presbítero Danilo. E nesse ponto aqui, olha só, mais um detalhe interessante. A ideia de pregar, né, ou proclamar, ou de transmitir, ou de expor a mensagem da cruz, precisa haver preparo. Sim, muito preparo para isso. Por quê? Porque a mensagem da cruz, você vai encontrar ela de uma forma bem mais sistematizada, esclarecida, a partir da crucificação de Cristo, e o sistematizar da doutrina da fé cristã a partir principalmente dos apóstolos, né? O apóstolo Paulo, ele vai sistematizar isso de uma forma muito, muito detalhada, principalmente quando ele escreve a carta aos Romanos, que é a carta mais teológica que Paulo escreveu. Só que se você vai para o Antigo Testamento aponta para quem Sim. e para o que através dos seus símbolos, né? A partir das suas sombras. Estou usando até uma linguagem paulina que ele usa na carta que ele escreve aos Colossenses. O Antigo Testamento, a partir dos seus símbolos, das suas sombras, vai apontar para Cristo. E aponta para Cristo como Cristo crucificado. E não apenas para o Cristo crucificado, mas também para o Cristo ressurreto. E observe que para o pastor, para o presbítero, para o pregador poder trazer essa mensagem da cruz sistematizada, detalhada, para poder suprir todos os vazios dos questionamentos dos nossos alunos, ele precisa entrar em contato com o Novo Testamento para poder entender a mensagem da cruz, os evangelhos e as epístolas, só que ele precisa também entender as simbolizações, né, as sombras do Antigo Testamento que apontavam para isso. E isso requer o quê? Preparo. Então, para poder pregar a mensagem do Evangelho, poder ensinar sobre a pessoa de Cristo, é necessário se preparar, né? É necessário estudar, se consagrar. E o que nós vemos é justamente isso, que a mensagem do Evangelho não se refere a alguma coisa, mas a alguém, uma pessoa, a pessoa mais preciosa que já pisou neste mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que a gente vai falar do Senhor de qualquer jeito? Sim. Obviamente, para falar sobre esse ser, né, que não é um objeto, esse ser precioso, é necessário estudar, como o nosso professor Danilo falou, cristologia, né? É necessário estudar Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E não será dado a você por revelação. Você não vai fechar o olho, vai abrir a Bíblia, pai, Deus vai me dar agora, não. Você tem que se preparar antes, tem que ter bons materiais acadêmicos, tem que ter uma estrutura bem fixada, bem formada, para que você possa trazer todos os pontos certinhos do Antigo Testamento ao Novo Testamento, mostrando Cristo nas Escrituras, tá? Quando ele foi anunciado, lá tem a questão do proto-evangelho, né? Em Gênesis 3,15, né? Tem a questão do proto-evangelho, onde foi anunciado ali já a vinda do Messias, a vinda do Cristo, e aí dali você parte, desde toda a Bíblia, trazendo essa questão cristológica, né? Eu tenho um livro muito bom em casa, que é Cristo no Antigo Testamento, tá? Do Gênesis até... Esse livro é maravilhoso. Muito bom, até Malaquias. Então, daí para frente você tem uma dimensão clara da apresentação de Cristo no Antigo Testamento, mostrando de maneira clara, para depois falarmos da sua chegada, sua morte e sua ressurreição. Isso é muito interessante os professores passar aos alunos, né? E aproveitando até a deixa aí do presbítero Salim, vou até fazer uma propaganda aqui. Sim. O presbítero Salim falou sobre cristologia, a doutrina acerca da pessoa de Cristo. E amanhã, segunda-feira, né, a primeira aula do pastor Juliano Fraga é sobre cristologia. Então, se você quer aprender sobre Cristo, faça a sua inscrição, venha participar da EBA, que através da palavra de Deus, né, da pessoa do pastor Juliano, nós vamos aí ter esse momento de aprendizado. Amém? Nessa questão cristológica, a gente pode apresentar aos irmãos que têm uma mente já bem formada, Oscar Cullmann, né? Ótimo a cristologia, uma obra muito fantástica. Ele é extremamente profundo, mas só compre ele se você já tiver uma mente mais formada, porque ele vai apresentar o Cristo histórico, outras questões aí que é bem profundo, você pode se embaraçar
mas os professores podem comprar essa obra, é muito boa. Oscar Kuhlman, pastor luterano, Muito né? bom, top das galáxias. Então vamos lá para o nosso terceiro subtópico, abordar mais algumas coisas aqui. É discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão no lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteuo, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento. Observe que essa lição está usando muitas terminologias gregas, né? Isso é bem bacana. Deixa o texto mais sofisticado. Ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, no grego matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão, ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Aqui está algo muito importante com relação à pregação e à instrução desse primeiro ponto. Nós falamos sobre a proclamação das boas novas, falamos também sobre o objeto da pregação, que é a pessoa de Cristo, e aqui nós estamos falando sobre a importância do discipulado. Olha só, gente, a importância do discipulado. O discipulado envolve o quê? Envolve a instrução mais sistemática do discípulo de Cristo. Envolve a instrução mais detalhada do discípulo de Cristo. Envolve o quê? O discípulo de Cristo passar por um discipulado onde ele entre em contato com os principais temas da fé cristã e faça com que ele consiga se familiarizar com esses temas. Com um propósito, olha só, este é alguém, o discípulo, que é capaz de reproduzir e passar para outro que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. É bem interessante, professor Danilo, essa área do discipulado, porque a Assembleia de Deus no Brasil e fora do Brasil, ela lidar com essa questão. Eu fui professor de discipulado durante muitos anos, durante mais de 15 anos eu ensinei o discipulado, e o discipulado, eu não sei se aqui tem, Caleb? Tem. Discipulado na sede tem, né? Então, eu ensinei durante 15 anos a questão do discipulado, e o discipulado ele é extremamente interessante, porque ele vai tratar sobre as 3 pessoas da Trindade de maneira distinta, né? De maneira distinta e de maneira simples. É simples, né? Porque o discipulado é justamente para pessoas que são novos convertidos. Essa é a ideia do discipulado. Discipular os novos conversos, os novos convertidos. E aí ele vai trazer a pessoa de Deus, vai trazer a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Tá? Ele vai também abordar alguns outros temas, inclusive as lições do discipulado são extraordinárias, são lições muito boas, elas não mudam o seu conteúdo, tá? A lição do discipulado é um conteúdo só, ela agora parece que está vindo de uma nova modalidade, né? É módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. É para o ano inteiro, né? São 4 módulos, utilizando também da mesma forma que utiliza a nossa lição, só que a nossa lição fala-se sobre trimestre, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E lá na lição lá também é trimestre, mas usa a expressão módulo 1, módulo 2, e ela muda a cor também da lição, e muda a temática da lição 1, 2, 3 e 4, mas todos os anos a temática é a mesma da lição 2, 3 e 4. E é muito bom, porque eles não só se familiarizam com a questão dessas doutrinas primais ou primárias da fé cristã, mas como ela abaliza o novo convertido a entender a questão do batismo, a questão do batismo no Espírito Santo, ceia do Senhor. Todas essas questões são abordadas de maneira simples e de maneira bem didática nessa questão do discipulado. Muito bom. Então, olha só, aqui no primeiro ponto, né, nós temos a proclamação das boas novas. Segundo ponto, o conteúdo dessa proclamação, dessa mensagem, tem que ser a pessoa de Cristo. Só que depois que a pessoa realmente se converte e vem para a igreja, ela não pode parar. Ela vai passar por um
processo de discipulado, né? É por isso a importância de quem na igreja? A importância dos ensinadores, dos educadores cristãos, dos professores, né, dos mestres na igreja. Eles fazem parte desse processo de pegar aqueles que vieram através da evangelização dos missionários e firmar essa pessoa através desses ensinamentos básicos para que a pessoa possa conhecer mais acerca da pessoa de Jesus. Sim. Não é apenas trazer, Não. mas tem todo esse processo de discipulado que faz com que a pessoa, o novo convertido, ele consiga se firmar. E esses 3 pontos de proclamar o Evangelho através da pessoa de Cristo e de discipular faz parte da missão da igreja. Missão da igreja. Isso Amém? é muito importante, né? Por isso que a Assembleia de Deus é um marco, né? No Brasil e no mundo, porque ela não apenas prega, ela instrui os seus membros, né? Cumpre bem esses requisitos. Cumpre tudo. Vamos lá para o nosso segundo, né? Que é a adoração e edificação. Isso aí. Olha só, adoração e edificação, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. Aqui nós temos uma definição de adoração, né? É dar glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Olha só que expressão forte, profunda e interessante. Sim. É viver a vida para Deus. Esse é um sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. Sim. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, como santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E nós temos uma referência em Romanos 12:1. A palavra culto, nesse contexto, traduz o termo grego latreia, ou latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Latreia. É viver totalmente para o Senhor. Vamos explorar alguns pontos aqui para poder auxiliar os professores. Olha só, no contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. E adoração, gente, o autor aqui da nossa revista nos deixa bem claro que tem a ver com o nosso serviço a Deus. Sim. E esse serviço a Deus, segundo o autor, não se restringe apenas ao nosso momento de culto. Os nossos momentos onde a gente se reúne em comunidade para cultuar, aprender mais da palavra de Deus. Não se restringe, a nossa adoração não se restringe apenas ao nosso momento de culto. Por que que não se restringe? Porque a nossa adoração tem a ver com o que está escrito ali, ó, com a nossa maneira de agir e viver, é a nossa vida diante de Deus. Nós estamos cultuando a Deus quando a gente vive, quando a gente existe, quando a gente trabalha, quando a gente negocia, quando a gente vive e existe lá fora a partir dos nossos posicionamentos e obras, é uma forma de cultuar a Deus ou não. E isso é muito bem baseado em Romanos capítulo 12, verso 1. Né? Vamos lá para Romanos capítulo 12, verso 1. Aí há muitas expressões que a gente pode pegar nesse texto e fixar e dizer justamente que a adoração não é algo nunca forçado, né? A palavra paristeme do grego para a expressão, quando Paulo diz, rogo que os irmãos apresentem, né? Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, a palavra é doar, é ofertar. Vocês ofertem a sua vida como sacrifício vivo. Ofertar, doar, dar, se entregar de maneira totalmente a Cristo. Rapaz, é muito interessante esse negócio. E nunca de forma seletiva ou parcelada. E aqui, se o nosso jovem Caleb conseguir colocar aqui, na expressão como o nosso professor Duílio estava colocando, vosso culto, aqui é onde apresenta a palavra latreia, né? Que é justamente o culto racional. Tá? Olha só o que Paulo escreve. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis de forma integral
né? Completa, nunca pela metade. Apresentar ali do grego, tá? É uma oferta, tá? Uma oferta. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe que a ideia de latreia, ou seja, culto aqui, não envolve apenas a reunião enquanto comunidade, né? Envolve uma oferta Sim. em forma de sacrifício integral, né? Em sua plenitude, em sua inteireza, em sua integridade. Então, observe, queridos, que uma das principais missões da igreja envolve pregação e instrução, e envolve adoração. E adoração aqui, segundo o autor da revista, é de forma integral, abrangindo absolutamente tudo que se refere à vida do cristão. E é interessante, professor Danilo, que essa expressão como sacrifício vivo, essa expressão sacrifício vivo, ela é tomada de empréstimo lá do Antigo Testamento. É verdade. Tá? É bem interessante você ver que essa expressão grega é tomada de empréstimo do Antigo Testamento. E para esse texto, a expressão no grego que se apresenta, para esse texto de sacrifício, é justamente alguém que renuncia a tudo, que abandona as suas paixões, abandona os seus gostos, abandona a sua forma de viver e passa a ofertar a sua vida de forma plena, completa a Cristo, e é alguém que se lança e diz, a partir de hoje não sou mais eu, Paulo disse, né? Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, não a vivo eu, mas eu a vivo para Cristo, né? Então é bem interessante as expressões gregas, aí você que conhece um pouco, leia nesse texto 12, do capítulo 12 de Romanos, trazendo essas informações, você vai ter uma aula poderosa na sua classe. Até pegando um gancho aqui, olha só como que é importante para os professores estudar contexto, Sim. Contexto histórico também. Quando Paulo escreve esse texto, se o Caleb puder voltar lá em Romanos 12, por gentileza, vamos explorar mais um pouquinho para dar mais argumentação aqui aos nossos queridos. Quando Paulo escreve esse texto, se referindo, olha só, sacrifício vivo, né, os vossos corpos em sacrifício vivo, isso aqui, ele tem motivos dos quais ele se utiliza para poder escrever. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve a epístola dele aos Romanos, né, salvo engano, ele estava em Corinto, Sim. quando ele escreve aos Romanos. E em Corinto, quando você lê as cartas que Paulo escreve aos Coríntios, você percebe o quê? Que a cidade de Corinto era uma cidade muito imoral, muito promíscua. Tanto é que a promiscuidade, né, a imoralidade, Sim. por brechas, foi entrando pouco a pouco dentro da igreja de Corinto. Né? Aquele texto mesmo que o presbítero Salim leu, né, na nossa aula anterior, faz parte de todo esse contexto, né, dessa imoralidade Sim. que existia na cidade de Corinto e que aos poucos foi entrando dentro da igreja de Corinto. 1 Coríntios 6, 9 e 10, né? Isso. E olha só que interessante. Arqueólogos, né, vasculhando a antiga cidade de Corinto, né, os escombros da cidade de Corinto, eles descobriram algo muito interessante que aponta o quê? Para essa imoralidade que existia em Corinto. O que eles descobriram lá? Eles descobriram que na cidade de Corinto existiam muitas doenças, né? Pessoas eram acometidas por muitas doenças sexuais. E como que eles conseguiram descobrir isso? A partir de sacrifícios que os cidadãos de Corinto faziam para, obviamente, era uma ilusão, uma mentira, sacrifícios que eles faziam, né, de membros das suas genitálias para falsos deuses, para que esses falsos deuses pudessem curar eles dessas doenças sexuais. Arqueólogos descobriram, presbítero Salim, né, genitais em formas de estátuas mesmo, né, formatos de pedras em formato de genitálias. E por que geralmente eles faziam? Eles pegavam, eles eram infectados por essas doenças sexuais, pela grande imoralidade que ali existia, e depois de infectados, eles recorriam a esse determinado Deus, e eles recorriam justamente com essas estruturas de pedras em formatos das suas genitálias.
E Paulo olha para esse contexto de Corinto e diz, olha, não faça como os cidadãos de Sim. Corinto fazem. Façam de uma maneira correta, ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo a quem? Santo e agradável a Deus. E olha que negócio interessante, né, rapaz? A Bíblia é um negócio interessante, porque usa só aquela frasezinha ali, sacrifício vivo, daria uma mensagem extraordinária, irmão. Só naquilo ali você consegue pregar umas 2 horas, tranquilamente. Só na expressão sacrifício vivo. Porque esse relato do professor presbítero Danilo, sobre a questão deles confeccionarem esses objetos, tal, por conta das suas doenças sexuais, aquilo não tinha vida alguma. Aí Paulo diz, vocês não devem apresentar sacrifício como eles faziam lá. O sacrifício de vocês aqui tem que ser corpos em sacrifício vivo. Algo que respire, algo que tenha vida, algo que seja ativo, eterno para o reino de Deus. É bem interessante essa expressão. Veja como é importante você conhecer o mínimo, pelo menos o mínimo, das expressões em grego. Senão você não vai conseguir pregar. E dos porquês, né, que o apóstolo Paulo usa essas expressões. Sim. Então, existe todo um contexto motivos histórico, né? dos quais ele vai se utilizar da cultura da sua época para poder fornecer ensinamento ali às igrejas. Isso. Então, uma das principais missões da igreja envolve a adoração. Sim. E a adoração não se restringe quando a gente se reúne com o corpo de Cristo enquanto igreja. Adoração é uma forma de viver para Deus, no trabalho, em casa e etc. Adoração tem a ver com isso. Agora vamos para o subtópico 2, que é uma comunidade edificadora. Vamos lá para o segundo subtópico, a comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, que a gente já viu no primeiro tópico, adoradora, que nós acabamos de ver, e edificador. E olha só como o texto da nossa lição está recheado aí dessas palavras gregas. Ficou bem sofisticado, né? Ficou bem sofisticado. Bem didático, bem interessante. As pronúncias talvez a gente não consiga se aproximar, né? A gente tenta. Mas a palavra grega, oikodome, traduzida como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício. Então essa palavra grega aí é usada no sentido literal, como edificar, no ato de construir um edifício, e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Então, aquela palavra grega, oikodome, você vai ver lá em Mateus capítulo 7, verso 24, né, quando ele usa lá o ensinamento do Sermão do Monte, quando ele fala sobre a casa edificada sobre a rocha. E no segundo sentido, está lá em Efésios capítulo 4, verso 12, olha só, essa palavra vai ser usada no sentido espiritual, de crescimento espiritual. Como que a gente vê isso? Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos. E aqui começa a ficar interessante o assunto, olha só. Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Para o que, presbítero Salim? Sim. Para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas, em público, sem interpretação, vai edificar a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. Sim. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem o quê? A edificar uns aos outros. E como a expressão edificar ou edifício trata-se de um edifício humano, é quando você prepara o terreno, terraplanagem, aí você põe a primeira edificação, que é o alicerce, a sapata, né? Já no Nordeste a gente chama sapata, né? É o alicerce. E em cima desse alicerce, dessa sapata, você começa a construir a sua casa. E aqui tem um princípio fenomenal, que o crescimento da igreja, a edificação da igreja só se dá por meio da pregação da palavra. A igreja não é edificada no louvor, a igreja não é edificada em evento, seja lá o que for, a igreja é edificada por meio da palavra. A palavra é
o que edifica a igreja, é o que faz a igreja crescer. Crescer no conhecimento, crescer na graça e crescer em Cristo Jesus em todos os aspectos. Então, isso é muito importante de se falar. Tá? Veja que até o autor colocou e disse que quem fala em línguas, para todo mundo ver, não edifica ninguém. Porque você está vendo o cara falando em língua assim, o que é que esse cara está falando? Não tem intérprete, ninguém interpreta nada, né? E a mesma coisa se dá quando você está no culto. É o problema que Paulo teve muito lá em Coríntios, está no culto, e o camarada dispara em línguas estranhas, tal, não é pecado, tá? Mas não edifica a igreja. E aí o camarada, acontece algo mais grave ainda. Está alguém profetizando, Deus está falando com o professor Danilo, aí de repente se levanta outro do banco e vai profetizar para o Caleb também. Pronto, agora fiquei confuso. Porque se Deus está falando com o professor Danilo, como pode estar falando também por meio de outra pessoa com o nosso jovem Caleb? É impossível. Porque está escrito na Bíblia que quando um profeta fala, os demais se calam. Até que Deus termine de entregar a mensagem para uma determinada pessoa e use outra pessoa para falar com outra. Até aí tudo bem. Então isso você só conhece estudando a palavra, edificado por meio da palavra. E olha só, essa palavra edificar aí, né, vamos voltar lá para o início desse ponto. Essa palavra edificar, né, ela é usada a partir de duas perspectivas no Novo Testamento. Em Mateus 7,24, vamos lá para Mateus 7,24. Vai falar da casa literal, né? Isso. A construção de uma casa a palavra literal. edificar ali, Sim. tem a ver com edificar no sentido literal mesmo. É um edifício. Olha só, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Oikia, né? Oikia, é a palavra casa do grego, oikia é casa. Então habitação. aqui, a palavra edificar é usada no sentido literal. Sim. Só que a palavra edificar ela é usada a partir de uma outra perspectiva. E qual é essa? Essa está lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4, a partir do verso 12. Vamos lá para Efésios 4, 12. E aqui já tem a ver mais com a nossa lição de hoje, né? A igreja ela tem a missão de edificar. Né? Ela tem a missão de edificar e foi por isso que Deus levantou quem? Deus levantou os seus obreiros, líderes na igreja, que são dotados de dons para poder edificar a igreja. Olha só, como que a palavra edificar aqui muda, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, né, da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu acho que a gente foi um pouquinho, a gente passou, vamos lá para o capítulo 4, a partir do verso 5. Acho que fica mais fácil, a gente acabou passando. Pode ser a partir daí, acho que fica melhor. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um no segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo, olha só, aí vem a contextualização de toda essa fala. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E aí vem a cereja do bolo. Por que Deus levantou todos esses homens? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E é aqui que a palavra edificação aparece num sentido diferente do grego, que é oikódome. Oikódome do grego significa o ato de alguém
que promove o crescimento de outra pessoa em sabedoria. Por isso que usou essas expressões lá de doutores, de mestres, de pastores, cada um mantendo a sua função num pilar. Veja que os apóstolos ensinavam as pessoas a caminharem na piedade, inclusive o dicionário do grego vai colocar como a piedade, né? Alguém que pratica a piedade, a felicidade. Na questão da santidade vem a pessoa que tem o ministério de doutor, que vai expressar no coração das pessoas as doutrinas bíblicas, tá? A soteriologia, a antropologia, a filosofia, e o cara vai mostrar e ele vai tornar-se alguém não só piedoso, mas como alguém que conhece quais os caminhos que lhe levam à santificação, por meio da palavra, aplicando nele sabedoria. Veja, então ele se tornará alguém sábio, porque antes teve conhecimento. Olha que coisa interessante. Teve antes conhecimento e aí se tornou alguém sábio, porque os doutores lhe ensinaram. Os mestres, Os mestres lhe ensinaram. Então, observe bem que a palavra edificação aqui tem um sentido mais do crescimento espiritual. Então, quando Deus levantou os apóstolos há 2000 anos, não existe apóstolo hoje, tá, gente? Isso é tudo farsante. Termo aí tá tapeando você. Mas quando Deus levantou os apóstolos, Deus levantou os seus profetas, Deus levantou pastores, Deus levantou mestres, Deus vai levantando os seus servos para quê? Para a edificação, para o crescimento espiritual do corpo de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus. E essa é uma das principais missões da igreja. Nós vemos que ela tem a missão de ser adoradora, de forma integral, e tem a missão também de ser edificadora. E nós vemos que Deus, ele nos disponibilizou instrumentos, pessoas, dando dons a essas pessoas para a edificação da igreja. Amém? Creio que ficou bem elucidado essa parte também, né, presbítero Sandro? Sim, ficou sim. Agora nós vamos para o terceiro subponto aqui, né? O terceiro tópico, na verdade, né? Que vai tratar sobre a comunhão e a socialização. A comunhão e socialização. Nosso primeiro subponto aí é a fé na esfera fraternal, depois teremos a unidade e fraternidade, e por último, encerraremos a lição com a fé na esfera social. Vamos lá. Então vamos lá. Comunhão e socialização. Essa é a outra missão da igreja. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, de Atos capítulo 2, verso 42. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver o quê? Em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre os seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja odierna, essa palavra odierna significa o quê? A igreja dos dias de hoje, a igreja contemporânea, a igreja dos dias atuais. Está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de, entre aspas, ajuda contributiva e partilha, fecha aspas. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, verso 13, o sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus.
É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou este fato. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para este fato. Vamos lá para o nosso primeiro subponto, para a gente poder ir partindo para o encerramento da nossa lição. Observe que uma das principais missões da igreja tem a ver com a ideia de comunhão. Tanto é que o autor da nossa lição, ele vai usar uma outra palavra grega. Sim. Eu acho que esse professor é professor de grego. É bom, muito bom. Koinonia. Que é a palavra koinonia. E essa é uma palavra mais recorrente entre sim. nós, né? E a palavra koinonia, quando traduzida, nós encontramos o quê? A palavra comunhão. E olha só, essa palavra koinonia para comunhão, ela ocorre 19 vezes no Novo Testamento, né? Se ela vai ocorrer de uma forma tão recorrente assim, isso significa que ela é uma palavra importante para a igreja, né? E ela tem por significado o quê? Literalmente, ela significa parceria, Sim. Parceria entre os cristãos, significa participação entre os cristãos e comunhão espiritual entre os cristãos. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Se vocês forem lá para o contexto do Novo Testamento, vou trazer aqui alguns argumentos para poder ilustrar, poder trazer até mais reflexões aos nossos queridos professores. Se vocês forem lá para o contexto do Novo Testamento, dos primeiros séculos, né, isso vai ser, de certa forma, abolido, né, de uma forma mais formal, a partir dos séculos seguintes, vocês vão se deparar com aquilo que nós chamamos das festas ágape. O que eram as festas ágapes? Eram festas de fraternidade, né, onde os cristãos, ali no primeiro, segundo século, eles se reuniam, né, para se comungar, se relacionar através de refeições que eram feitas nas casas uns dos outros. E essa é a prova viva do quê? Que através do texto bíblico, através do próprio testemunho da igreja, a igreja sempre se reuniu, não apenas para adorar e aprender da palavra em sua base comunitária de culto, mas também ela sempre se reuniu, né, de forma social, através dessas grandes refeições que eram feitas, para quê? Para manter relacionamento. Sim. Uns com os outros. Então, em suma, gente, o que nós encontramos aqui no nosso primeiro item é que sem comunhão não existe igreja. É a confraternização, né? Se confraternizar, né? A palavra ali fraternal, confraternização. Tá? O professor Danilo falando sobre essa questão de sempre se juntar em uma grande confraternização. A gente tem hoje no Brasil ainda feito um dia nessa semelhança aí, de forma esdrúxula, né? Mas faz, né? Eu me lembro que as pessoas chama até hoje, para aquelas famigeradas Semana Santa, né? Onde as pessoas vão almoçar na casa uma da outra, tal, e como uma piaba ali, uma piaba aqui, e as pessoas se juntam nessa de maneira esdrúxula, assim, né? Não é tão correto, mas ali prevalece, no sentido que a gente está falando aqui, o sistema da confraternização, de estar junto, né, de se confraternizar. E não é só familiares que se reúnem, não. Os familiares chamam várias pessoas conhecidas, né, que têm vínculo ali com aquelas pessoas, e elas vão para casa, uma das outras, comer uma piabazinha ali naquele dia, né? Eu vou deixar aqui um versículo bíblico, até para os professores poderem também usar esse versículo para mostrar o quanto essas reuniões, né, eram feitas. Vamos lá para Judas. Sim. Judas tem um versículo lá que aponta aí para essas reuniões que eram feitas entre os cristãos, que Judas ali está, de certa forma, advertindo para que os cristãos ali tomassem cuidado, para que os falsos mestres eles não se introduzissem nessas grandes refeições que eles faziam e de certa forma, passasse ali a explorar aqueles cristãos. Epístola de Judas, por gentileza. Pode passar os versículos. Como ela não tem capítulos, né, é fácil da gente encontrar.
Versículo 6, não é? 7, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Esse é o versículo, verso 12, olha só. Judas está escrevendo aqui, o meu irmão de Jesus, está escrevendo para esses cristãos, para eles tomarem um certo cuidado com o quê? Com os falsos mestres, com os hereges, para que eles não se introduzissem entre eles, entre a igreja de Cristo. E aqui ele vai especificar, né, a forma que esses hereges eles estavam se introduzindo entre os cristãos e propagando doutrinas falsas. Verdade. Olha só que interessante, como que ele especifica isso de forma detalhada. Olha só, estes significa o quê? Os hereges, os falsos mestres. Estes são manchas em vossas festas de amor. Quando ele usa essa expressão, vossas festas, ele está se referindo a essas refeições comunitárias entre os primeiros cristãos, né? As festas ágapes. A palavra amor, né, no grego é ágape. As vossas festas de amor, as festas ágapes, banqueteando-se, olha só a ideia de banquete, convosco, e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então nós temos o que aqui? O que nós precisamos retirar daqui? A ideia do que os primeiros cristãos, eles promoviam essas festas, esses banquetes fraternais para viverem em comunhão. Na maioria das vezes, segundo o texto sugere, alguns desigrejados, né? Aqui bate com pau de quina nos desigrejados, porque eles apacentavam-se a si mesmos, né? Aí sem temor nenhum, sem respeitar ninguém. Aqui é nós, aqui nós somos os inteligentes, né? Não tinham pastores nenhum, então provavelmente ele deu uma atacada aí nos que se diziam não ter igreja nenhuma e tá aí. Os desigrejados podem guardar esse texto no coração, né? Misericórdia. Está aqui, né? Fora o turbilhão de outros, né? De outros textos. E a gente vai para o terceiro ponto, e a gente encerra. Isso. Que é a fé na esfera social. A igreja tem uma missão muito importante na esfera social, e aqui eu quero deixar algo bem prático para vocês. Essa missão da igreja na esfera social, ela não é uma missão que precisa aderir, por exemplo, à ideologia socialista para ser exercida. Tem muita gente que está trocando aqui muitos princípios por coisas que não tem nada a ver. Sim. Então, olha só, a fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública, ou seja, na esfera social. Sim. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. O sentido nesse texto é o de socorrer o quê? Os mais pobres em suas necessidades. Sim. E quando nós olhamos para a Bíblia, presbítero Salim, nós temos um modelo de como Sim. auxiliar os necessitados. Nós não precisamos partir para uma determinada ideologia, né, para poder exercer esse princípio da fé. A Bíblia já nos traz um modelo específico, divino de Deus, para poder exercer esse papel. Não tem nada a ver com as questões socialistas, né? Não. De vida tudo e tal. Não é assim. E tem herege que diz que Jesus era socialista, né? Não, de forma nenhuma. Observe que a Bíblia tem, né, prescrições para poder atender isso. Por exemplo, você tem Atos dos Apóstolos. Sim. Ali em Atos dos Apóstolos, o que nós encontramos? Que de forma consensual, eles dividiam, vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos e ali aquilo era repartido. Eles não eram obrigados a isso, né? Aí que vem a questão, né? Eles não eram obrigados, e o que foi exercido, né, nos dias lá de Atos,
a partir dessa atitude de vender, colocar aos pés dos apóstolos, e a partir daí dividir, não serve como princípio para muitos contextos dos dias de hoje. Sim. Isso era uma ocasião específica daqueles dias, foi uma ocasião específica naquele momento, mas não serve para os dias de hoje. Por quê? Porque Paulo ensina uma outra forma de exercer solidariedade para com os necessitados. E essa outra forma está lá em Colossenses. O que Paulo diz lá em Colossenses, a partir do capítulo de número 3? Paulo vai dizer basicamente o seguinte, em Colossenses, a partir do capítulo 3. Olha, cuidem dos seus negócios, Sim. os administrem bem, para que vocês tenham uma boa sobrevivência e possam ajudar os necessitados. Está lá nos últimos versículos do capítulo 3. Vamos passar aí os versículos. Nós vamos ver esse modelo do apóstolo Paulo em gerenciar a vida para poder ajudar aqueles que tanto necessitam. Vamos retroceder mais um pouco. Chamados corações. Grego. Será que está no capítulo 3? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na Bíblia fica mais fácil. Colossenses. Não, está no 2 Tessalonicenses. Desculpa, Caleb. Eu falei a epístola errada. Por isso que a gente não ia achar nunca, né? Ia não. 2 Tessalonicenses. Ou melhor, 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, a partir do verso 11. Olha só, enquanto a igreja primitiva lá em Atos vendeu, colocou todas as coisas aos pés dos apóstolos e repartiu, olha só a atitude do apóstolo Paulo aqui, totalmente diferente entre os cristãos gentios. Aqui você já bate muito, né, cristão socialista a partir desse versículo, dessa argumentação de Paulo. Paulo aqui, né, mesmo com o modelo de Jerusalém, ele não usa o princípio que aconteceu em Jerusalém, ele vai usar uma outra metodologia. E olha só o que Paulo diz: e procureis viver quietos, e Tratar dos vossos próprios negócios. tratar dos vossos próprios negócios. Ele está pedindo para vender, para repartir? E aqui tem um princípio que o socialista odeia, né? Trabalhar com os vossos próprios... Olha só. Quer só viver da mamada dos outros, né? Ixi, meu pai do céu. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia como um todo. Atos vendeu, colocou aos pés dos apóstolos e repartiu, sim. Mas ele era um momento específico da igreja. Já entre os cristãos gentios, qual que é o conselho do apóstolo Paulo? Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. O empresário continue com o seu negócio, gerenciando o seu negócio, administrando o seu negócio. E trabalhar com as vossas próprias mãos. Aí é doído, hein? Como já vô-lo temos mandado. Vamos lá para o próximo. Olha só o que diz ali, presbítero Salim. Para que andeis honestamente para com o que estão de fora. E não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, aqui já é outro contexto. Vamos voltar lá para o verso 12. Observe que Paulo está deixando bem claro aqui: cuidem dos vossos próprios negócios, para que andeis honestamente, para que vocês possam viver bem para aqueles que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Esse é o princípio que precisa ser aplicado nos dias de hoje. Então, observe que a Bíblia nos traz aqui orientações, prescrições específicas para que essa ajuda, gente, seja uma ajuda o quê? Saudável, uma ajuda bíblica e bem aplicada, bem contextualizada. Nós temos aqui o exemplo de Atos 2, né, obviamente válido, exercido pela igreja primitiva, mas foi num período específico. Só que, para os gentios, Paulo deu outro conselho. Gerenciando os vossos negócios. Para quê? Para poder atuar na sociedade e ajudar aqueles que mais necessitam.
E essa ajuda, gente, não pode ser no sentido apenas de matar a fome, de matar a sede, de suprir aí agasalho para o frio. Essa ajuda precisa vir através do quê? Da pregação, do ensino, da mensagem do Evangelho, né? A igreja não é, né, apenas um espaço voluntário de solidariedade. A igreja é a portadora da verdade. A igreja é a proclamadora da verdade. E Jesus é essa verdade, né? Então, a ajuda aos necessitados deve vir acompanhada a partir da pregação do Evangelho. Dessa forma, partiremos já para o final, com a nossa conclusão, já agradecendo a todos que estiveram conosco nessas aulas. E a nossa conclusão aqui, deixar claro que, ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre a missão para a qual foi chamada ao mostrar Jesus Cristo ao mundo. Ao introduzir ou a produzir discípulos, transformando-os em adoradores, adorador por excelência. Só assim a igreja consegue cumprir a missão da qual foi chamada para proclamar Jesus a todas as nações. Eu me despeço dos irmãos e já quero agradecer a todos. Amém. Desde já quero agradecer também a todos, desejar um ótimo sábado e um bom início de semana aí a todos. Amém. Deus abençoe. Maravilha.